Fazendo-nos bênçãos e paz. Amém. Muito bem. Nós hoje vamos estudar a pergunta de número 80. Só lembrando para os irmãos, nós estamos tratando ainda das perguntas do Catecismo de Heidelberg, que nos conduzem, nos levam às passagens bíblicas a respeito das doutrinas fundamentais da nossa fé. Então, as últimas perguntas que nós temos estudado juntos, elas tratam de um dos sacramentos que Jesus Cristo instituiu para a sua igreja na Nova Aliança, a Santa Ceia. E a pergunta anterior tratou a respeito da relação que há entre a simbologia do pão e do vinho, os elementos da Santa Ceia, e o seu significado espiritual. A pergunta foi: por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue, e por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? A pergunta trata deste assunto porque na pergunta anterior vai se mostrar na Bíblia que pão e vinho são apenas símbolos do corpo e do sangue de Cristo. A resposta foi que Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. O primeiro deles é que ele quer nos ensinar pela sua ceia que do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida das nossas almas para a vida eterna. E ainda mais, ele completa, ele nos quer assegurar, por esse sinal e garantias visíveis, primeiramente, que pela operação do seu Santo Espírito, ou do Espírito Santo, nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. E em segundo lugar, que todo o seu sofrimento e obediência são tão certamente nossos, como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago pelos nossos pecados. Ou seja, falei na quarta-feira passada, reforcei no domingo à noite, quando nós participamos da ceia do Senhor juntos, é que além de um memorial, além de uma festa de celebração da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, nos dando a vida, a Santa Ceia também é uma festa de comunhão. Aqueles que estão em Cristo têm comunhão com Ele, koinonia, na língua grega, que quer dizer uma união íntima, comum, entre as partes. Nós temos uma relação íntima, comum. Cristo é o nosso irmão mais velho, a Bíblia diz. Cristo é o nosso amigo, a Bíblia nos diz. Cristo é o nosso Senhor e Rei, o nosso Salvador, a Bíblia nos diz. Então, eu tenho comunhão com Ele no seu corpo e sangue, e isto envolve a comunhão que nós temos com Ele, não somente naquilo que diz respeito à vida eterna, à ressurreição, mas enquanto peregrinos aqui, nós temos comunhão com Ele também em seus sofrimentos. Por isso que Jesus Cristo disse claramente: se alguém deseja me seguir, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o chamado cristão é um chamado também a ter comunhão com o sofrimento de Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou também para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Cristo é o Senhor de toda a terra, Cristo é vencedor. Eis a razão porque, quando nós temos comunhão com Ele, no corpo e no sangue dEle, nós comungamos dos seus sofrimentos, mas também da sua glória e da sua vitória. Agora nós vamos ver uma questão também extremamente importante. A pergunta de hoje é a pergunta de número 80, e ela vai tratar da seguinte questão: qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Vejam só, a pergunta visa esclarecer qual o entendimento das igrejas reformadas ou protestantes a respeito da ceia do Senhor, fazendo uma comparação com aquilo que ainda hoje é ensinado pela Igreja Católica Romana. Queremos aqui afirmar, primeiramente, que não tem por objetivo nenhum esse estudo ou essa aula ofender nenhuma religião ou desmerecer qualquer religião, em especial aqui a Igreja Católica Romana, mas mostrar e aplicar biblicamente o ensino a respeito da ceia do Senhor. A Bíblia Sagrada é o livro
que o crente toma como a sua única regra de fé e prática, e os presbiterianos eles sempre foram conhecidos como o povo do livro, ou seja, sempre nós voltamos à Bíblia para ver de fato o que é que a Bíblia ensina, qual o ensino do Evangelho. Então, gostaria de deixar essa observação aqui antes da gente prosseguir. Pergunta então é, qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Resposta: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que ele mesmo realizou na cruz de uma vez por todas. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde ele quer ser adorado. A missa, no entanto, ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E em segundo lugar, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho e neles deve ser adorado. A missa, portanto, é basicamente nada mais que a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo e é uma idolatria abominável. Então, a resposta do catecismo, ela tinha por objetivo responder uma questão que foi de grande controvérsia naquele período. O ponto culminante da celebração da missa católica romana é a Eucaristia, ou seja, a celebração da Santa Ceia. E justamente nesse ponto que envolve a obra salvadora de Cristo, houve duros e grandes embates entre os reformadores e os sacerdotes romanos e a doutrina ou dogma estabelecido da missa ou da Santa Missa. É importante lembrar também que a palavra missa do latim quer dizer apenas envio. Então, quando os fiéis vêm à igreja e após o término do culto, até mesmo numa igreja protestante, e o pastor vai impetrar a bênção, o que é que o pastor diz? Ide em paz, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco hoje e sempre. Esse é o envio. Você entra para adorar e você sai para servir. Então a palavra em si, ela tem sempre o mesmo significado para todo cristão. O grande problema aqui é o que envolve a realização da missa praticada ainda hoje pela Igreja Romana e que nós precisamos analisar se biblicamente, de fato, o seu ensino e dogma, eles são aplicáveis. Então o que é que nós vamos ver hoje? Vamos olhar novamente para a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos para João capítulo 10, primeira passagem, referência que eu gostaria de citar, baseado no Catecismo de Heidelberg. Vejam que em João capítulo de número 10, versículo 28 a 30, o que é que nós aprendemos? Vamos ler juntos, João 10, de 28 a 30. Do 27 ao 30. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus está falando a respeito da sua missão. Aqui ele diz que os judeus que estavam contradizendo o seu ensino, a sua missão, os religiosos de seu tempo, principalmente os líderes do povo, fariseus, escribas, enfim, eles não criam em Jesus, e Jesus diz claramente, versículo de número 26, porque estes não eram as ovelhas, não faziam parte das ovelhas do rebanho de Jesus. Jesus então completa e diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas seguem a Jesus, dão ouvidos à palavra de Jesus. Agora, olhem só a partir do versículo de número 28, como Jesus fala a respeito da sua obra, do sacrifício que ele estava
pronto a oferecer para o perdão completo de todos os nossos pecados. E é isto que a Santa Ceia testifica. A partir do versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por que razão? Versículo 30, um versículo pequeno, mas muito poderoso. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, Filho de Deus, é um com o Pai. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Verbo que se fez carne. Por meio de seu sacrifício, Jesus então testifica para nós que Ele mesmo realizou este sacrifício pleno e suficiente, uma vez por todas, e ninguém conseguiria arrancar suas ovelhas das suas mãos, porque o que o Pai lhe deu era maior do que tudo. Agora, comparem esta passagem com Hebreus capítulo 7. Aprofundando mais o tema, vamos para a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela trata muito a respeito deste assunto, do único e suficiente sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo de número 20. Vejam só. Hebreus 7, a partir do versículo de número 20. Prestem atenção. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas estes com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aqui, o autor aos Hebreus está explicando a função de Cristo como sacerdote, o principal, o maior, o sumo sacerdote de seu povo, e mostra então, citando as passagens bíblicas, as referências bíblicas, de que Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Ele está fazendo a comparação com o sacerdócio de Arão, de Levi, porque são impedidos pela morte de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora leiam comigo os versículos 26 e 27. Vamos ler. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Por quê? Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o sacrifício que Jesus realizou na cruz, derramando o seu sangue por nós, foi suficiente, único, perfeito e completo. Ele é o fechamento de tudo aquilo que o sacerdócio implicou ou ensinou quando Jesus, ou quando o Senhor, Deus, Ele mesmo estabeleceu no passado. Antiga aliança, uma ordem sacerdotal foi estabelecida, porque os homens morriam, eles precisavam de geração em geração passar o sacerdócio. Os sacrifícios de animais, eles eram imperfeitos, insuficientes, eis a razão porque sempre os sacrifícios precisavam ser realizados. Mas aí façam uma ponte com o que a gente está estudando, pelo menos os irmãos que estão acompanhando domingo à noite. O que é que acontece quando Jesus, então, lá no templo, na última semana que ele passa antes de ser sacrificado, de se oferecer como sacrifício, o que é que ele quer ensinar? Quando ele diz, olha, este templo, ele não vai ficar de pé. Jesus estava mostrando, e eles iam ver isso, que a era sacerdotal, ela iria findar.
A destruição do templo, então, ia terminar com todos aqueles sucessivos sacrifícios. Por quê? Porque o verdadeiro sentido do templo é Cristo. Com a vinda de Cristo, então, o único e perfeito sacrifício foi cravado na cruz. Ele mesmo, quando derramou o seu sangue por seu povo. Olhem novamente para os versículos 26 e 27. Eles são extremamente apropriados para o assunto. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável. Jesus não precisou oferecer sacrifício por ele, porque ele era santo, inculpável, sem mácula, ou seja, sem pecado, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiramente pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Por quê? Aí conclui o autor aos Hebreus. Porque Jesus fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui está a grande questão quando nós celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é uma festa de celebração e de comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, que foram dados uma vez por nós, uma vez, e este oferecimento ele foi suficiente, não havendo mais necessidade de novos sacrifícios. O grande problema da compreensão a respeito da Santa Ceia por parte da Igreja de Roma é que o sacrifício da missa, como eles ensinam, todas as vezes, todos os dias, realizado pelos sacerdotes, implica naquilo que era feito no passado, mas que já caducou em Cristo. Todas as vezes que a missa ela alcança o seu ponto culminante, que é a Eucaristia, o que é que se ensina o dogma romanista a respeito da Santa Ceia? Jesus Cristo é sacrificado mais uma vez, só que de uma maneira incruenta, ou seja, sem sangue. Mas olhem que o texto diz ou mostra é que a Santa Ceia nunca teve por objetivo sacrificar novamente a Jesus, mas ser uma festa de celebração para o povo de Deus e uma festa de comunhão. Quando você come e bebe pão e vinho, eles simbolizam o que Cristo já fez de uma vez por todas para purificar você e a mim de todo o nosso pecado. Vamos agora para o capítulo 9 de Hebreus e vamos prosseguir. Hebreus 9, agora vejam comigo, versículo 11. Do versículo 11 em diante, vamos ler o 11, o 12. Vamos ler? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque estas expressões, elas são repetitivas na carta aos Hebreus? Porque o autor aos Hebreus, sendo judeu, ele estava tratando de um problema de apostasia, de abandono da fé, de judeus convertidos a Cristo por conta da perseguição. A perseguição estava sendo forte e eles estavam sendo tentados a voltar novamente ao judaísmo. O autor aos Hebreus diz, não, tudo aquilo apontava para Cristo e se cumpriu em Cristo. E aí ele fala sobre a mediação de Cristo. Ele fala de Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, fala sobre a sua mediação maior e mais perfeita, ou seja, ele é o significado pleno do tabernáculo e do templo. Por isso que Jesus diz, olha, isso nada mais vai precisar. E a partir da queda do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, mas especificamente do templo, o que é que acontece? Isso aí é histórico. Os sacrifícios, eles cessam entre os judeus. Querendo ou não, acaba isso. Há um fechamento. E eles não conseguem mais fazer aquilo que o templo preparava, significava, apontava. Jesus diz, olha, quer vocês queiram ou não, vai chegar um dia em que tudo isso vai se cumprir em mim e não vai ter mais necessidade. Aí olhem só o versículo de número 12. Jesus, ele faz
esta obra sacrificial, não por meio de sangue de animais, bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, tanto no tabernáculo, que era a tenda da congregação, e depois na construção do templo, era o lugar santíssimo separado, onde o sacerdote principal só entrava uma vez por ano. Primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, para depois entrar e oferecer sacrifício pelo povo. Lá estava a representação da presença de Deus no meio do povo, que era a Arca da Aliança. O que é que acontece então? Esse Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, apontava para o acesso à presença do Altíssimo, que só acontecia através de um mediador oferecendo sacrifício. Vejam só para onde tudo vai acabar, onde tudo vai culminar. Jesus, ele entra no Santo dos Santos, uma vez por todas. Agora o Santo dos Santos, ele ganha o significado pleno, ele acessa a presença do Pai, ele não precisa de sangue de animais, mas ele derrama o seu próprio sangue, uma vez por todas, para obter para o seu povo a redenção. É outra palavra muito forte na linguagem do Novo Testamento. A palavra redenção, ela era aplicada de maneira específica ao mercado de escravos. O escravo estava lá, tinha escravo de todo tipo. Se você fosse ruivo naquela época, você valia bastante. Eles olhavam tudo, e lá os homens iam e compravam pessoas para escravizá-las, e elas pertenceriam a essa pessoa para a vida toda, a não ser que esta pessoa redimisse o escravo comprado. O que é que ele fazia quando ele ia lá? Comprava o escravo, redimia, mas para si, não dava liberdade ao escravo. A palavra redenção então vem, e ela ganha um sentido profundamente bíblico, quando diz que Jesus Cristo, quando entra no Santo dos Santos, derramando o seu sangue, para nos purificar de todo o pecado, ele traz redenção, perdão para nós. Ele nos compra do mercado da escravização do pecado, ele nos liberta das amarras do inimigo, do diabo, a quem nós servíamos, e o que é que ele faz? Ele nos torna livres. Já perceberam a força dos dois versículos que nós temos aqui atrás? Ou está atrás de mim, vocês estão olhando para eles? Fala sobre redenção. Quando você conhece a verdade de Jesus, a verdade liberta você, te redime. Se o Filho redimir você, libertar você da escravidão, verdadeiramente você será livre. Então, não há como você encaixar novos sacrifícios através do ensino aplicado pela Igreja Católica Romana ainda hoje, do sacrifício da missa, quando você olha que o sacrifício de Cristo, ele foi único e suficiente de uma vez por todas. Aí caminhem comigo o capítulo 9 e vejam o versículo 25 agora. A partir do versículo 23. Do 23, eu chamo vocês a lerem comigo até o 28. Vamos ler do 23 ao 28 agora. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, preste atenção, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado.
E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olhem só que texto também poderoso ao tratar deste assunto que nós estamos vendo hoje. Fala mais uma vez do sacrifício de Cristo ofertado uma vez por todas, sendo suficiente para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus que nós praticamos. O pecado é a nossa inclinação natural em desobedecer os mandamentos de Deus. É o que nos condena. Jesus Cristo vem e por seu sacrifício nos substitui na cruz maldita, que nós merecíamos. Por isso que a expressão no final do capítulo 9 diz que ele vai aparecer segunda vez sem pecado. Não há contradição aqui na carta aos Hebreus, porque ele vai falar em outro local que ele jamais pecou. Falou que ele não tinha mácula, que ele era santo, que ele era puro. A expressão aqui sem pecado é porque o ensino a respeito da obra de Cristo lembra a cada um de nós que quando ele foi até a cruz, ele carregou sobre os seus ombros os meus pecados, os seus pecados. E ele agora vai aparecer segunda vez, mas não mais com os nossos pecados carregados, porque ele já os cravou na cruz do Calvário. Mas ele vai aparecer segunda vez para redimir completamente aqueles que aguardam a salvação. Olhem o versículo de número 27, que geralmente a gente gosta de citar a respeito da morte, né? Que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A gente usa muito esse texto para mostrar que é impossível ao homem depois de morto voltar reencarnado em outra vida. E que é impossível ao homem, depois de morto, voltar e se comunicar com os que estão vivos. A Bíblia diz que esse tipo de comunicação se dá através do exercício enganoso dos demônios, para tentar enganar as pessoas. Mas o texto mostra que há um complemento aqui importante. Diz que aos homens, por conta da condenação, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Mas o que foi que aconteceu com a obra de Cristo? Assim também Cristo morreu só uma vez. Ele se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, mas ele não permaneceu morto. Ele vai aparecer segunda vez, sem pecado, em glória aos que o aguardam para a salvação. Então, irmãos, nós não vamos concluir o estudo hoje por conta do número de textos que nós ainda vamos apresentar, porque a gente ainda vai examinar outros textos bíblicos, mas percebam que introdutoriamente já é impactante o que a Bíblia diz e contradiz o que infelizmente muitos acreditam ser a verdade. Aqui nós não nos pautamos ou defendemos a nossa verdade, mas estamos convidando vocês a examinarem suas Bíblias e vocês podem tomar uma Bíblia, qualquer uma delas, adotadas pela Igreja Católica Romana, e o mesmo ensinamento ele vai aparecer. Como é possível, então, que você, através do exercício do sacerdote romano, sacrifique Jesus todas as vezes que uma missa é celebrada no mundo? Quando a Escritura diz que Jesus morreu uma vez por todas, ele derramou o seu sangue literalmente, e que a Santa Ceia faz com que a gente lembre que esse sangue foi derramado de uma vez por todas. Pão e vinho vão me fazer recordar que de uma vez por todas Jesus deu a sua vida para me salvar, e que agora, crendo nele e livre, sendo seu servo, livre para viver para ele e por ele, eu tenho comunhão com o seu corpo e o seu sangue. O último texto que eu gostaria de mostrar, já encorajando você a não perder a continuidade do estudo, que a gente ainda vai caminhar um pouco mais, ainda em Hebreus, capítulo 10. Olhem só, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 18. Hebreus 10, do 10 ao 18. Prestem atenção. Nessa vontade,
é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Olha a expressão de novo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Era errado o que eles faziam? Não. Deus foi quem estabeleceu. Mas era imperfeito, era tipo ou apontava para um perfeito sacerdote, Jesus. Então chegaria um dia que ia acabar. Chegaria um dia que ele ia terminar. Aí vejam só o versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele oferece uma vez por todas o seu sacrifício pelos pecados, e depois, gloriosamente, ele é assunto aos céus, ou seja, ele volta para o Pai, se assenta lá, e o que é que ele está aguardando então? Apenas o dia certo para o seu retorno, onde ele vai trazer juízo e justiça, e ele vai então destruir todos os seus inimigos. Versículo 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E aí leiam comigo agora do 15 ao 18, vamos lá. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Não há mais sacrifício. Ponto final. Qual o sacrifício que o crente oferece hoje no culto a Deus? Sacrifício de louvor. É só esse. Não há mais sacrifício. E agora aqui, me permita uma ponte também fechando. Nós fizemos observações apropriadas porque a pergunta trata dessa distinção entre o que a Bíblia ensina sobre a Santa Ceia e o pensamento católico romano, que hoje nós estamos vendo um grande engano também no movimento evangélico, quando distorce o significado do sacrifício de Cristo. Em muitos lugares ditos evangélicos, o que é que eles estão chamando de sacrifício? Dá dinheiro. Você tem que fazer o seu sacrifício. Conversa fiada. Dízimo é mandamento. Você que é membro da igreja deve devolver. Jesus estabeleceu, confirmou o que era feito no Antigo Testamento. 10% parâmetro que o Senhor estabeleceu, e o Novo Testamento ainda vai além, com as ofertas alçadas, ou seja, Deus ama o que dá com alegria, e você agora livre, liberto, nada é mais valioso para você do que o sangue de Jesus que lhe purificou de todo o pecado. Mas isso não é sacrifício para o crente. Aí você vê também a ideia de sacrifício em muitos arraiais evangélicos, tentando fazer o que o autor aos Hebreus disse para os judeus da sua época não tornarem. Muitas igrejas hoje estão trazendo elementos do judaísmo que caducaram em Cristo. Aí você tem pastor querendo se colocar como sacerdote, querendo vestir roupa de judeu, trazendo elementos do templo que foi destruído com a queda de Jerusalém, que não deveriam voltar. E muitos arraiais ditos evangélicos, infelizmente, pasmem, estão voltando a oferecer sacrifícios. Então, isso daí é negar a poderosa obra de Cristo que está ensinada na Bíblia. Isso é pisar na obra que Cristo já ofereceu por seu povo e que é plenamente suficiente. Irmãos, por isso que parece arrogante da parte dos protestantes históricos afirmar isso, mas é o que a Bíblia diz. Quem salva é só Jesus. Não há obra nenhuma suficiente para salvar o pecador. Por isso que você tem que crer em Cristo e entregar a sua vida a Ele. O sacrifício dele é único, perfeito e suficiente para tornar você puro de todos os seus pecados. E aí você vai ser verdadeiramente livre, viverá em obediência à palavra dele e vai entender, à medida em que você estuda a Bíblia, que muito daquilo que foi dito no passado foi válido por um tempo, mas Deus estava preparando a sua igreja para a chegada do rei.
De forma que quando a gente estuda a Bíblia, interpreta a Bíblia ela é um livro orgânico, ou seja, é como uma planta, uma semente que você lança na terra e ela então começa a desenvolver, germinar, florescer, frutificar. A revelação é assim. Ela começa de uma forma, ela vai ganhando volume, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você vai vendo que muito daquilo que foi feito no passado tinha um objetivo sim, mas chega um dia que caduca, porque cumpre e tem perfeito cumprimento em Jesus. Mas a gente vai continuar quarta-feira que vem. Continuem comigo para a gente prosseguir e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o nome pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, pela grande obra da salvação das nossas almas, que envolveu o seu próprio sacrifício. Era necessário que isto acontecesse para que se cumprisse tudo o que foi dito a seu respeito, porque um dia cessaria os contínuos sacrifícios, porque Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramaria de uma vez por todas o seu precioso sangue para purificar o nosso coração de todo o nosso pecado. Ajuda-nos a entendermos, ó Senhor, o verdadeiro significado da Eucaristia, da Santa Ceia, que não é um novo sacrifício, mas é uma celebração ao único sacrifício, que não é um novo sacrifício, mas é a celebração da comunhão que temos com o precioso sangue de Jesus, que foi derramado uma vez por todas para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra em mãos, podemos estudá-la livremente e recebermos do Teu Espírito o esclarecimento e a iluminação tão necessárias para nossas almas. Em nome de Jesus oramos. Amém.